Não julguem para que vocês não sejam julgados. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém usar esse texto, principalmente quando esse alguém estava sendo acusado de algum erro. Mas está na Bíblia, não julguem para não ser julgado. Ou o contrário, algum irmão deixou de executar o seu papel de denunciar o pecado por conta desse texto. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. E alguns irmãos acabam desenvolvendo uma atividade de se omitir de dar sua opinião, porque pensa, se eu fizer com os outros vão fazer comigo, eu não quero problema, eu não vou fazer. Será que é isso mesmo que Cristo queria dizer? Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu convido você para estar comigo por esse momento, para que a gente possa aprender o que Jesus queria nos ensinar. Bora pro vídeo. Paz do Senhor, meu querido, que bom ter você por aqui. Eu me chamo Breno Alves, você está no meu canal, é onde o espaço é aberto para falar de Jesus e de sua palavra. Eu estou há mais de um ano sem gravar vídeo, você acredita? Eu sou carente de suas orações para que eu possa engatar essa constância de postar vídeo. Você pode me ajudar tanto orando quanto curtindo, se inscrevendo no canal para dar esse engajamento e um incentivo a mais para o seu irmão aqui. Bom, Mateus capítulo 7, verso 1 diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixa-me que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, e voltando-se, se estraçalhem vocês. Será que esse é um texto para incentivar uma autorização para as pessoas se omitir e não mais denunciar o pecado de ninguém? Será que esse é um incentivo para que a gente não exerça o nosso papel de pregar a salvação? Porque pensa comigo, qual é o papel do cristão? Anunciar o evangelho. O evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? De que Cristo veio salvar todos que estavam perdidos. Então a nossa mensagem é: você precisa ser salvo, mas salvo de quê? Você está no pecado, mas o que é o pecado? Faz parte da nossa missão de fé anunciar a salvação em Jesus Cristo, que é uma oposição da inimizade que tínhamos com Deus. A inimizade foi desfeita por causa de Cristo, e esse é o evangelho. Com isso, no vídeo de hoje eu quero convidar você a entender esse ensinamento de Jesus sobre o julgamento e a importância de discernir entre o julgamento construtivo, que nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, e a crítica prejudicial, ou como o John Stott, falando sobre Mateus 7, ele vai falar sobre julgamentalismo, a mentalidade de julgamento, de condenação. Qual é a diferença? Como Cristo quer nos ensinar a respeito desses assuntos? Bom, chegou o capítulo 7. Para início de conversa, a gente precisa resgatar uma vez mais um método de que Jesus está operando nesse ensino. São os discípulos o público-alvo. Lá em Mateus capítulo 5, vai dizer que ele subiu para ensinar e os discípulos se aproximaram. Então todo o sermão da montanha é princípios sendo ensinados para discípulos, porque só os discípulos conseguem assumir compromisso com o evangelho. Tem multidão no meio, mas é para os discípulos que Jesus traz esses ensinamentos. E agora ele está aplicando mais uma vez o seu método. Qual é o método? Ele faz um enunciado e então ele dá razões para apoiar aquele enunciado. Primeiramente, ele lança um princípio e em seguida ele raciocina conosco a esse respeito, ou ele exprime o ponto de uma maneira mais lógica e detalhada. Esse é o método de Jesus. Não julgueis para que não sejam julgados. E ele começa a trazer a aplicação desse princípio que ele acabou de falar. Não julguem. Não julguem para vocês não serem julgados. E sem mais enrolação, eu posso garantir para vocês que o julgamento com o qual Cristo está rejeitando e se posicionando contra é um julgamento hipócrita. O julgamento hipócrita é o que Cristo está condenando e não o exercício de analisar, de julgar, de discernir, de discriminar no sentido de reconhecer, compreender, discriminar. É nesse sentido, por exemplo, como aquela parábola daquele senhor que tinha os seus talentos e ele chamou um servo e deu 10, o outro ele deu menos, conforme a sua capacidade. É reconhecer quem tem mais capacidade, quem tem menos. E o que Cristo está condenando é um julgamento sem amor, um julgamento sem graça,
graça, um julgamento hipócrita, que é muito voltado a essa denúncia aos fariseus. O julgamento hipócrita dos fariseus é o que Cristo vai blindar os seus corações para que eles não caiam. Um julgamento hipócrita representado pela mentalidade de condenar o outro. A palavra hipócrita tem origem no grego antigo, ela vem de hipócrites. E se alguém pensar diferente, se eu estiver errado, me corrijam nos comentários, mas se referia originalmente a um ator de teatro. A expressão hipócrita se referia a um ator que encena, que exteriormente ele tem um papel, usa máscara, mas interior ele é outra pessoa, ele está encenando. Assim, quando Jesus chama, por exemplo, os fariseus de hipócrita, é exatamente isso que ele está querendo destacar, essa discrepância, essa mudança tão gritante entre a aparência externa, porque como um bom ator, os fariseus tinham uma aparência excelente de servos de Deus, mas a real natureza interior era totalmente diferente. Geralmente Jesus usava esse termo para denunciar a falta de sinceridade, a falta de verdade, de honestidade, de integridade espiritual. Por isso os fariseus, os líderes religiosos, foram um alvo muito das falas de Jesus, chamando de hipócrita ou algo do tipo. É justamente isso que Jesus está condenando quando ele fala para não julgar, é não desenvolver, os seus discípulos não podem fazer como os fariseus, aplicar julgamentos hipócritas, julgamentos que não coincidem com o interior, com o evangelho que está modificando sua vida. John Stott, ele diz o seguinte: o que Jesus se nega a tolerar aqui não é o julgamento, mas o julgamentalismo, ou seja, ser crítico, alguém que está propenso a julgar duramente, sem misericórdia, sem amor ou sem graça. Geralmente esse julgamento hipócrita, julgamento que visa só o exterior, ele é muito carregado de um sentimento de superioridade. Os fariseus é um grande exemplo nisso, porque eles quando julgavam os outros, a ideia é de que eles eram superiores aos outros. Eles julgavam os outros com base neles mesmos. Eles denunciavam o pecado dos outros, mas eles sempre tiravam o deles da reta, porque para eles eram superiores. O Lloyd Jones, falando também sobre Mateus capítulo 7, ele vai falar sobre o julgamento hipócrita, é aquele espírito hipercrítico, que critica muito, que sempre tem uma crítica a fazer, em contrapartida a uma crítica construtiva. Não é que não podemos fazer críticas, dar opiniões, raciocinar, discernir sobre algo, apontar erro. O problema é aquele que faz de uma forma hipercrítica. O desejo de alguém que está sendo conduzido por esse espírito hipercrítico visa condenar, não visa trazer auxílio. E é justamente isso que Cristo está agora desenvolvendo para que os seus discípulos entendam o valor de ser assim. Assim como, Breno, a encontrar o prazer em estender a mão do que em apontar o dedo. Observe, isso não é uma ordem de Cristo para que a gente não reconheça o erro nos outros. Pelo contrário, esse é o nosso papel. É assim que a igreja vai pregar Cristo, levando Cristo aos que estão perdidos. A nossa postura precisa ser tão cuidadosa em apontar os erros, em manter a nossa vida perfeita com os outros como é para nós mesmos. Essa é uma forma de entendermos se somos ou não somos hipócritas, porque é justamente isso o que Cristo vai trazer agora no verso 3 sobre o irmão que consegue olhar o cisco no olho do outro enquanto os seus olhos estão com uma trave. E essa é a ênfase aqui. Você precisa ser tão crítico com você mesmo quanto você é com os outros. E você precisa ser tão generoso com os outros como você é com você mesmo. Mais à frente, no mesmo capítulo, Jesus manda os discípulos terem cuidado com os falsos profetas. Como você vai reconhecer os falsos profetas? Como você vai identificar o que é uma heresia, um ensinamento contrário à fé, se você não julgar esses ensinamentos? E esse é um método seguro para nós, porque o texto diz: o método que você usar para julgar será usado para julgar você. E se você já vive se examinando pelas escrituras, não há problema nenhum. Veja só, há várias áreas em que a Bíblia ordena o cristão a tomar uma decisão para discernir entre o bom e o mal, entre o bom e o melhor. Eu quero citar algumas para vocês. Primeiro, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, Paulo censura o litígio entre os irmãos, ou seja, os irmãos estão tendo processos entre eles, brigas entre eles, e estão levando essas brigas para pessoas que são injustas, ímpias, julgarem entre eles.
E Paulo vai dizer que quando surge contenda entre os irmãos, eles deveriam ser acertadas na igreja, entre os irmãos. Paulo, inclusive, vai dizer que não tem ninguém sábio, ninguém justo. Escolham alguém entre vocês, um sábio, um justo, para que possa julgar. O povo precisava julgar a contenda entre os irmãos para evitar que os de fora julgassem. Esse segundo aqui é muito interessante. Mateus 18, capítulo 17, fala sobre o dever da igreja de julgar o pecados sérios, né, dos membros e tomar as devidas providências. Como tratar um irmão que pecou? A ideia é, vá a ele e corrija. E se ele não aceitar, chame uma ou duas testemunhas. E se ele não aceitar, fale para a igreja. Qual o propósito? Para a igreja julgar de uma forma coerente e tomar as devidas providências. Para a igreja dar o veredito para esse irmão que pecou e não quer se arrepender. Outro exemplo a ser citado é esse que eu disse há pouco, Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20. Como reconhecer os lobos que estão em peles de ovelhas, os lobos que são disfarçados. Os cristãos têm que julgar os ensinamentos doutrinários, os ensinos, as pregações que são feitas. O apóstolo Paulo também em 1 Coríntios, capítulo 14, corrigindo algumas coisas eclesiásticas, no verso 29, ele vai dizer: tratando-os de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Quarto texto para você entender que é nosso papel sim julgar. Paulo, na segunda carta a Coríntios, no capítulo 6, verso 14, ele vai dizer: não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Agora, como identificar quem é descrente ou não é? Como identificar se eu estou ou não estou num julgo desigual? Pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Como identificar a iniquidade se eu não exercer o julgamento, se eu não exercer o discernimento, se eu não avaliar, se eu não estiver atento? Como eu vou conseguir viver isso que Paulo está dizendo? Como nós vamos escolher os líderes da nossa igreja? Paulo disse para Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, várias características que os líderes, os bispos, os diáconos deveriam ter. Então, eu poderia citar vários outros textos para mostrar que sim, o Senhor espera que sua igreja faça sim julgamentos. Observa como ele cria uma figura de linguagem chamada de hipérbole. Ele vai dizer: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso é a figura de linguagem que Jesus está usando quando se trata de alguém que está totalmente sujo e quer limpar o outro. Por que Cristo fala para os discípulos e espera que os discípulos vão assumir compromisso com isso? Porque o dever dos discípulos vão ser viver uma vida a partir da palavra do Senhor. Paulo vai dizer no texto da ceia que antes de ceiar é nosso papel examinar a si mesmo. Viver a vida com Cristo é uma constante análise de si mesmo. Pode ser que a gente faça o que a Bíblia nos diz, a gente faça tudo de uma forma perfeita, entre aspas, aconselhe o irmão com graça, com amor, estendendo a mão para ajudar ele a ter os olhos limpos novamente e ainda assim ele rejeitar tudo isso. É o que Cristo vai dizer no verso 6. Alguns até colocam em trechos separados, mas eu decidi colocar aqui tudo junto. Jesus vai dizer: não deem aos cães o que é santo. Não joguem suas pérolas diante dos porcos. Os cães, pensando na época de Cristo, é diferente da época de agora. Os cães hoje é o melhor amigo dos homens, né? Hoje o cachorro, o cão, é visto de uma forma totalmente na época de Cristo. Na época de Cristo, eles eram vistos mais como animais selvagens, que ficavam perambulando e comendo coisas impuras, carniças, enfim. Assim como o porco. O porco é de conhecimento de todos. Era um animal considerado impuro para os judeus. Os judeus não comiam carne de porco. E ele está dizendo que nós não devemos dar o que é santo para os cães e nem devemos dar pérolas para os porcos, porque eles não vão valorizar como deve. Então, até aqui é preciso que o crente, o cristão, esteja o tempo inteiro discernindo a partir da sabedoria que o Senhor dá, porque senão é uma insistência de dar o que é santo a alguém que constantemente rejeita. Bom, e assim nós chegamos no final desse vídeo e eu espero que você possa ter entendido a chamada de Cristo para reflexão sobre como julgar os outros e a importância de agir com amor, de agir com misericórdia, com discernimento, julgando sim, mas julgando em amor, julgando para trazer para perto. E acima de tudo, eu espero ter incentivado a reflexão e a prática
do amor de Cristo. Não o nosso, porque o nosso é pecaminoso, mas o amor de Cristo, que é possível viver e desenvolver na nossa prática do dia a dia, na nossa vida cristã, através do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. O último vídeo que eu gravei também era do Sermão da Montanha. Inclusive, eu tenho uma série de estudos do Sermão da Montanha aqui. Entrei agora no último capítulo desse discurso mais famoso de Jesus, mais importante do Novo Testamento. O último capítulo, mas eu tenho outros vídeos de Mateus 5 até a 7. Gerou muitos vídeos de ensino, de conversa, de diálogo, de teologia sendo desenvolvida. E se você tem interesse de estudar mais sobre o Sermão da Montanha, aqui tem uma playlist chamada Sermão da Montanha e você vai ver muitos outros vídeos lá.